Olá pessoal, meu nome é Thiago Carminati e na aula de História de hoje nós vamos falar sobre a chegada da Espanha nas Américas, descobrimento e conquista. Mas antes de começar, vale a pena lembrar que a aula de hoje será dividida em duas partes. Sendo assim, nesta parte abordaremos o contexto espanhol no final do século XV e os fatores que levaram ao descobrimento da América. Já no próximo vídeo, abordaremos o processo de conquista espanhola e o início da colonização. Agora, voltamos à aula. A chegada dos europeus nas Américas em 1492 é um grande divisor de águas na história do nosso continente, com o período anterior à chegada de Colombo muitas vezes sendo denominado de pré-colombiana. Frente a esse evento, muito se discute se a chegada poderia ser devidamente chamada de descobrimento ou se seria mais exato utilizarmos o termo conquista. Mais do que simplesmente defender uma das posições, nosso objetivo é compreender este período, de forma a melhor enriquecer o conhecimento de nossa própria história. Mas, para começarmos este assunto, é necessário abordar o contexto espanhol no final do século XV, afinal, como e por que eles chegaram até aqui. Neste período, a Espanha, tal como conhecemos hoje, ainda não existia. Ela era dividida entre os reinos cristãos de Castela, Aragão e Navarra, e o reino islâmico de Granada. Na região da Península Ibérica, durante toda a Idade Média, incontáveis guerras foram travadas entre os reinos cristãos, dos quais o reino de Castela mais se destacou, e os reinos muçulmanos, também chamados de mouros. Este período de lutas constantes se originou com a invasão da Península Ibérica pelos mouros, no início do século VIII, consumando um conflito que se estenderia até o final do século XV. Os reinos cristãos realizaram durante esse período um forte movimento em direção ao sul, com o objetivo de expulsar os mouros da Península Ibérica. Este período de constantes lutas recebe o nome de Reconquista e diz respeito a todo este processo. Os guerreiros cristãos que lutaram na Reconquista buscavam tanto a aquisição de novas terras e honrarias, como também apresentavam a ambição de expandir as fronteiras da fé católica. Dessa forma, o período da Reconquista foi marcado fortemente por um espírito de guerra religiosa, onde a intolerância contra muçulmanos e judeus se tornou cada vez mais presente. Com a união dinástica entre os monarcas de Castela e Aragão em 1469 e com os limites geográficos da península sendo atingidos já no século XV, devido à vitória dos reinos cristãos na Reconquista, novas fronteiras foram abertas, mas desta vez em terras no além-mar. Durante os séculos da Reconquista e beneficiados por uma posição geográfica privilegiada, os reinos cristãos desenvolveram uma tradição marítima, tanto em direção ao mar Mediterrâneo, quanto principalmente em direção ao Oceano Atlântico. Este período da Espanha, no final do século XV, é fortemente marcado pela transição do feudalismo para o capitalismo, da qual a expansão marítimo-comercial, que comumente chamamos de as grandes navegações, foi de extrema importância, principalmente por possibilitarem a busca de metais preciosos em outros continentes. Esta busca era essencial para o modelo econômico que vigorava na época, o metalismo ou bulionismo, caracterizado pela acumulação incessante de metais preciosos, símbolos de poder e riqueza de quem os possuía. Mas além desses fatores econômicos e mercantis, a expansão marítima também foi marcada por um espírito cruzadístico, apresentando assim uma possibilidade de continuarem a reconquista, mas desta vez em terras distantes da Península Ibérica. Cristóvão Colombo, um genovês ambicioso, conseguiu em 1491 que os reis de Castela e Aragão permitissem e patrocinassem sua expedição. Colombo tinha como objetivo o descobrimento de uma nova rota para as Índias, de forma que este novo caminho permitisse futuras viagens menos custosas e mais rápidas, além de se comprometer em descobrir novas ilhas e terras para a coroa espanhola. Em 3 de agosto de 1492, Colombo partiu do porto de Palos e em 12 de outubro do mesmo ano chegaria à ilha de São Salvador, acreditando assim ter chegado no Oriente. Em 1494, foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, demarcando as possessões portuguesas e espanholas, mas assegurando a soberania espanhola nas terras americanas recém-descobertas. Essas demarcações tinham como objetivo conceder monopólios comerciais às coroas, mas as antigas tradições da Reconquista também se manifestaram neste mundo recém-descoberto pelos espanhóis. As ilhas do Caribe, em especial a ilha de Hispaniola, aonde é hoje o Haiti e a República Dominicana, eram densamente povoadas, e os espanhóis caminharam para uma conquista em larga escala, pautada pela tradição construída na Reconquista, aonde se afirmaram a soberania e se estabeleceram a fé católica.
o descobrimento de Colombo inaugurou um novo período na história hispano-americana, um período marcado pela conquista, mas que abordaremos somente na próxima aula.